Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Batismo de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 1, versos 9 a 13, que diz assim: Certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia e João batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu que disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, aonde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e anjos o serviam. Depois, só até aqui, na verdade. Esse texto aqui é um texto realmente fantástico, que vai mencionar o segundo capítulo agora na história da chegada de Jesus. Você precisa aqui compreender. Vamos só relembrar aquilo que a gente viu ontem? Na primeira parte do que estudamos ontem, nós percebemos que a Trindade Divina estava agindo para a chegada de Cristo Jesus aqui na Terra. E Jesus veio porque Deus, o Pai, que administra o plano da redenção, o enviou. Ele, como segunda pessoa da Trindade Divina, decidiu vir para se tornar o mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo estava trabalhando também e usando os elementos que ele tinha à disposição, e nesse caso João Batista, para preparar o caminho para a chegada do Senhor. Então você percebe nitidamente que a vinda de Cristo Jesus não foi a ação exclusiva da segunda pessoa da Trindade Divina. Na verdade, Deus veio à Terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não no sentido literal, no sentido de poder dizer o Pai e o Espírito Santo se encarnaram. Não, Cristo Jesus se encarnou. Mas no ministério de Cristo, Cristo vai deixar claro que ele não faz nada de si mesmo, ele só faz aquilo que o Pai determinou que ele fizesse, mostrando que nessa função do plano da redenção, o Pai é quem administra todo o processo. O Espírito Santo o tempo todo está presente, capacitando, agindo, trazendo gente, mexendo com corações, transformando vidas. Você percebe nitidamente a Trindade Divina trabalhando. E agora, na segunda, entende que chegou a hora dele começar o seu ministério público e ele vai até Elim, aonde João batizava, e vai para ser batizado por João. É fantástica a descrição de Marcos desse momento. Ele vai mencionar que Jesus vem até João, é batizado por ele, e que logo depois do batismo acontecem duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Depois, na sequência, ouvem uma voz do céu que vai dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Você percebe de novo a Trindade Divina aqui unida. Você percebe o Espírito Santo vindo sobre ele, você percebe Deus o Pai agora publicamente mencionando: esse é o meu filho, ele é o Messias. Você percebe aqui nitidamente eu ousaria dizer, uma divisão de atitudes ou de posturas que você vai perceber. Por um lado, você percebe nitidamente Jesus é Deus, porque ele é o Messias, é aquele que foi enviado pelo Pai. Ele está pronto para poder desenvolver o trabalho para o qual ele se preparou. É exatamente por isso que, como ser humano, ele agora depende da terceira pessoa da Trindade Divina para poder dirigi-lo, para mostrar o caminho. Isso aqui é uma coisa que mexe muito comigo, porque nós estamos falando daquele que foi o idealizador do plano da redenção, mas que esvaziou-se de si mesmo, como Paulo vai mencionar, para assumir a forma de servo, ir até a morte de cruz. E agora, enquanto servo do Senhor, ele, para poder dar os próximos passos e começar o ministério público, ele vai dedicar um tempo de 40 dias e 40 noites em oração e jejum. E enquanto ele está jejuando, acontece aqui algumas coisas que parece que não se encaixam com a figura de Deus, porque é Deus quem ali está. Mas como ele é Deus homem, você percebe agora a dimensão humana, sofrendo com fome, no meio das feras selvagens, sendo tentado pelo diabo. Aqui você encontra essa tensão e ao mesmo tempo essa harmonia que existe entre o Deus homem e o Deus feito em carne.
É Deus quem ali está, 100% Deus, mas é também 100% homem. E é exatamente por isso que o texto, quando vai mencionar que ele, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto, o termo grego para descrever esse fato dele ser cheio do Espírito e dirigido pelo Espírito ao deserto é ekbal. É interessante que no Evangelho de Marcos, essa palavra, ou esse termo, é utilizado para descrever a condição de pessoas que estão possuídas pelas forças do mal, mencionando que entidades do mal estão dirigindo aquelas pessoas. Agora, no caso de Cristo Jesus, você encontra exatamente uma visão oposta. Cristo está cheio do Espírito e o Espírito o está movendo, o Espírito está guiando. Isso mexe muito comigo. Cristo Jesus agora vai até o deserto para clamar ao Pai, porque ele quer saber quais são os próximos planos, os próximos passos que ele tem que seguir. Você percebe nitidamente Cristo passando noites inteiras em oração, clamando ao Pai. E por que isso? Porque conforme ele foi clamando, que agora como segundo Adão, como ser humano, conforme ele tinha que avançar, ele dependia do Pai, como eu e você precisamos depender. Quando nós clamamos ao Pai e pedimos ao Pai orientação para saber o que o Senhor espera de mim agora, qual é o próximo passo, ele se revela. O Espírito Santo está pronto para poder nos encaminhar, nos dirigir, nos mover. Nem sempre será fácil. Mas o texto vai deixar claro que Cristo Jesus, ele foi movido pelo Espírito. É interessante que o nosso guia de estudos vai dizer assim: uma característica incomum da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado como um personagem divino e humano, como nós acabamos de mencionar. No aspecto da divindade, ele é o Cristo, o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, alguém mais poderoso do que João, o Filho amado sobre quem desceu o Espírito Santo. Mas no aspecto humano, nós vemos que ele foi batizado por João, e não o contrário, que foi conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com animais selvagens e foi servido pelos anjos. Por que esses contrastes? Eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão, nosso exemplo. Como podemos assimilar completamente essa realidade? Na verdade, não podemos, mas aceitamos com fé e nos maravilhamos com o que essa verdade nos revela a respeito do amor de Deus pela humanidade. Nós podemos saber que não temos um Deus distante de nós, mas um Deus que conhece as nossas necessidades, porque ele se tornou um de nós. E talvez seja exatamente por isso que o autor da carta aos Hebreus ele vai mencionar que nós vamos entrar de forma ousada diante do Pai, em nome de Jesus Cristo, porque ele abriu um caminho para podermos ter acesso ao Pai. Assim como ele foi cheio do Espírito e ao mesmo tempo fez a vontade do Pai, nós somos chamados, na dimensão humana, a vivermos a mesma coisa. A também vivermos uma vida cheia do Espírito Santo e permitirmos que a vontade do Pai seja uma realidade na nossa vida. Amanhã a gente vai buscar um aprofundamento um pouco maior e vamos ver aqui a temática Evangelho segundo Jesus. Mas antes disso, eu quero orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos dirija como fez com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida. Obrigado porque Tua palavra nos mostra como o Senhor agiu na vida de Cristo aqui na Terra. Na nossa dimensão também buscamos ser cheios do Espírito e buscamos que o Teu plano seja uma realidade na nossa vida. Ajuda-nos a viver isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?